Beleza é apenas uma questão de gosto. Será mesmo? A partir deste conto de Madame Le Prince de Beaumont, vamos estraçalhar de uma vez esta crença arraigada no homem moderno. Era uma vez um rei que estava perdidamente apaixonado por uma princesa que não poderia casar-se com ninguém porque estava presa por um encantamento. O rei então resolveu procurar uma fada que era uma amiga sua de muito tempo, que lhe esclareceu que o encantamento que prendia a princesa vinha de um gato que era sua companhia. Se o rei conseguisse pisar no rabo do gato, então o encantamento estaria desfeito. Sem mais delongas, o rei partiu para junto da princesa, sua amada, e tentou de todas as formas pisar no rabo do gato. Sem sucesso, ele logo percebeu que aquele rabo parecia ter vida própria, parecia estar cheio de azougue. Foram 8 dias de tentativa, até que, depois de 8 dias, o gato se descuidou e, dormindo, deixou o rabo esparramado pelo chão. Aproximando-se, o rei deu-lhe um pisão sem dó nem piedade no rabo, e o gato logo se transformou num enorme feiticeiro, que, furioso, olhou para ele e disse: "Casarás com a princesa porque conseguiste quebrar o encantamento, mas terei minha vingança. O vosso filho jamais será feliz enquanto não tomar a consciência de que tem um enorme nariz." O rei achou tudo aquilo engraçado, embora tenha ficado com medo, e deixou para lá. Casou-se então com sua amada. Recém-casados ainda, ele acabou morrendo. E a princesa, agora a rainha, deu à luz um filho em quem colocou o nome de Jacinto, que nasceu com um nariz tão grande, mas tão grande, que cobria metade do rosto. Os cortesãos, então, logo se apressaram em bajular a rainha e o príncipezinho, e começaram a dizer que não havia rei, príncipe ou mesmo imperador romano que não tinha sido grande sem ter um enorme nariz. A rainha então começou a achar que o nariz de seu filho não era tão grande assim. Os cortesãos bajulavam tanto que começaram a puxar o nariz de seus próprios filhos para que fossem alongados, para que tentassem deixar, para que o nariz ficasse do tamanho do príncipe. E só permitiam que aquelas pessoas que tinham um nariz grande se aproximassem do príncipe Jacinto. Acontece que ninguém tinha um nariz que se comparava ao dele. Mesmo quando tinha entrado na escola, os professores, quando falavam da história de um rei, de uma rainha, de um príncipe ou uma princesa que tinha sido grande, se apressavam em dizer que eles só foram grandes porque tinham um grande nariz. De modo que Jacinto cresceu achando que ter um grande nariz era um critério para ser uma boa pessoa. E que o comum, realmente, era ter um nariz enorme. Acontece que quando completou 15 anos, a rainha, sua mãe, achou que ele já estava na idade de se casar e mandou trazer todos os quadros das princesas da região. O príncipe Jacinto então se apaixonou pela imagem da querida princesinha, a filha de um rei da vizinhança que tinha um nariz pequeno, mas que lhe caía muito bem no rosto. Começou então a punir os cortesãos que, para bajulá-lo, começavam a rir do nariz da princesinha. Então ele resolveu pedir a mão da querida princesinha em casamento. O rei consentiu. Jacinto então viajou com alguns de sua corte para o país vizinho. Quando chegou lá, que foi beijar a mão da querida princesinha, o grande feiticeiro apareceu e sequestrou-a. Tomado de tristeza, Jacinto então montou em seu cavalo e decidiu procurá-la. Mas, logo que saiu do castelo do rei, não sabia que direção tomar, não sabia para onde ir. Começou então a vagar, desanimado, triste e abatido. Até que, quando estava anoitecendo, no enorme descampado, ele avistou uma casinha na qual viu uma luz acesa.
Então se aproximou para pedir ajuda e pedir algo de comer. Quando abriu a porta e viu quem lhe abriu a porta, foi uma velha, ele percebeu então que ela tinha um nariz pequeno, e ela, percebendo o enorme nariz dele, ambos começaram a rir, um da cara do outro. Querido, mas que narigão tu tens? Rindo, Jacinto então disse: Minha boa senhora, deixemos o assunto de nossos narizes para depois. Eu estou com fome e gostaria de saber se não tens algo que me dar para comer. Claro, entre! Aquela velha, na verdade, era uma princesa. E não apenas uma princesa, mas uma fada. Aquela fada que já ajudara o pai de Jacinto no passado. Começou então a falar e Jacinto percebeu que ela gostava muito de falar. Só que ela então disse: Olha, eu não vou mais falar, né? Porque quando eu era mais nova, na verdade, todos achavam que eu falava muito pouco, que eu era muito educada. E eu acho que uma pessoa com a língua comprida é pior do que uma pessoa com o nariz comprido, embora o teu nariz realmente seja avantajado. Senhora, deixemos o assunto de nossos narizes para depois. Dá-me algo de comer. Sim, é claro, meu querido Jacinto. E então, ela começou a servir o príncipe. No que estavam sentados à mesa e foram comer, ela começou a falar então: Querido Jacinto, eu não consigo realmente me acostumar com o teu nariz. Conheci teu pai, que na verdade tinha um nariz muito menor do que o teu. Senhora, disse Jacinto, por que falas tanto do meu nariz? O que é que está faltando a ele? Olha, na verdade eu acho que não falta nada. Na verdade eu acho que ele tem de sobra, disse a velha. E logo se apressou em se desculpar e esclarecer que só queria ajudá-lo. O príncipe Jacinto então começou a se incomodar com os comentários da velha, que começou a lhe fazer perguntas, só para ter o prazer de ouvir a própria voz. Querido, me desculpe, mas eu realmente não consigo me acostumar com o tamanho do teu nariz. Acho que ele dá uns 3 de um nariz comum, não dá não? Uma praga leve esta velha, pensou Jacinto. Como ela insiste em falar do meu nariz? E ainda por cima é uma princesa. Deve ter sido muito bajulada. Tão bajulada que é incapaz de perceber os próprios defeitos. Ainda bem que eu nunca dei ouvidos a bajulações. Agora eu estou vendo como bajulações realmente estragam as pessoas. E nisso, quando estavam comendo, que já estavam quase saciados, a velha disse novamente a Jacinto: Querido, vira um pouquinho para lá. É que o teu nariz está fazendo uma sombra enorme no meu prato e eu não consigo ver a comida. Ah, obrigado. Olha, eu não consigo realmente me acostumar com o teu nariz. Acho que ele dá uns 3 de um nariz comum. Mas enfim, eu sei que uma pessoa pode ser muito boa, embora tenha um nariz desse tamanho. Jacinto então começou a se incomodar e resolveu se despedir da velha e ir embora. Este conto traz certas nuances que não merecem ser sacrificadas na análise, devido ao tempo máximo de 15 minutos que o Instagram impõe para a publicação de um vídeo. Por conta disso, a parte 2, que traz o final do conto e a análise, será publicada na próxima terça-feira, aqui no canal do Instagram e no meu canal do YouTube. Até lá!